Haruardo! Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo da Black Clover aqui no canal, onde hoje iremos falar do episódio 116, que teve Open nova, Ending nova, e Haru Senpai vem com aquela frase clássica: é incrível como Black Clover consegue manter a qualidade a cada Open e a cada Ending nova. Porque, sério, tipo, 10 aberturas e 10 aberturas boas é incrível. 10 endings e 10 endings, de certo modo, boas também é muito incrível. Mas, em especial, as opens, tipo, a qualidade não decai. Você pode não considerar, digamos que uma abertura superior à abertura passada, por exemplo. Mas acontece que é uma abertura boa, isso você tem que reconhecer. E o mesmo caso vai para as endings, porque elas também são muito boas. Eu posso dizer, se você pergunta já a minha opinião, qual é a minha ending favorita de Black Clover, eu vou muito da ending nova, que era a mais recente que tava tocando, que é a Jinsei wa Senjou Da, ou Jinsei wa Basho Senjou Da, para todo caso, que é da Karenzai, porque eu gostei muito da letra, da melodia, da voz da cantora, gostei do enredo, das imagens, o conjunto como um todo é legal que construíram naquela ending em torno do Asta. Então é a minha ending favorita, mas eu gosto muito da primeira e posso dizer que essa ending nova é muito boa por conta da nova personagem dos Touros Negros, não é mesmo? Uma personagem que muita gente já conhece e, pelo amor de Deus, se você não entendeu, vê de volta a Open, vê a ending, vê a imagem final, digamos, desse episódio, que é só juntar as peças com uma boa interpretação, ainda mais vendo o vídeo aqui do Haru, você vai entender ou você vai pegar o spoiler de quem é aquela integrante. Para todo caso, falando sobre a abertura, eu acho que é uma abertura que, diferente da 9, não teve tanto spoiler, por conta de que as 8 aberturas de Black Clover, sejamos honestos, praticamente não tinha spoiler, digamos. E acontece que eu acredito que a animação, né, a Pai-Ho falou, tipo... Deixa pro estagiário, a gente vai cuidar da animação dessa vez, a gente vai tentar fazer algo mais decente a partir de agora desse arco. Então, estagiário, as opens, endings ficam por tuas contas. Agora você sabe, né, porque a ending nova, a ending passada, a open, tá com os spoilerzinhos, não é mesmo? Mas, pra todo caso, acredito que spoilers você nota mais as aberturas, embora a ending mais recente deu uma imagem que é do possível arco, do próximo, que vai ser bem interessante, que talvez eu fale explicando um pouco, falando sobre a ending, a minha opinião. Mas, pra todo caso, achei que foi um episódio muito bom, acho que o Asta usando o discurso que ele aprendeu do Naruto foi muito bom com o Patori, gostei de ver a aliança, digamos que dos elfos e dos humanos, e a gente vê que o arco vai chegando no final, além de uma imagem, tipo, super hype, porque a Nero falou, tipo, caraca, quem não leu o mangá tá, tipo, indo à loucura. E sim, é incrível, aquela pássara falou, mas se você notar desde o começo do arco, o que eu falava, a cada cena que a Nero aparecesse, eu quero que vocês notem, prestem atenção nela, porque a cada episódio que passava, digamos que eles davam um foco, por mais que não mostrasse uma cena relevante, eles colocavam uma imagem posicionada de 1 a 3 segundos na Nero. Então, se você seguir o meu conselho desde o início, do momento que eu disse no vídeo, quando eu tava começando o arco dos elfos, você entendia um pouco da Nero e um pouco, digamos que, dessa personagem nova que vai aparecer. Nova. Mas, por todo caso, vou falar o que eu achei, como foi o que eu gostei de tudo do episódio. Então, vamos falar sobre Clover, seu episódio mais recente, mais conhecido como Nero Falou. Começando, irei ressaltar com vocês o que eu achei da Open e o que eu achei da Ending. E daí falamos do episódio, porque praticamente só teve uma cena que eu acho que até foi muito impactante. Mas o episódio como todo é legal de ressaltar com vocês. Mas, então, sobre a abertura. É o mesmo compositor que cantou a Open 3, a Black Rover. Isso mesmo, é o Vikram Blanca, que está por conta da responsabilidade de cantar a 10, que se chama Black Catcher. Para todo caso, peço desculpas pela pronúncia do cantor, não sei bem como se diz o nome, digamos, dele, o nome artístico, mas para todo caso, a Open é muito boa, achei bem legal. É um clima um pouco diferente, né, da Black Rover, a gente percebe isso por conta de ser um arco, digamos que um pouco mais sombrio, né, em torno do Akuma. Então eu achei que ficou bem legal essa Open nova. E não é a primeira vez que Black Clover, digamos, chama pessoas que já cantaram temas passados. Isso já aconteceu com o Kankuro Page, eu não lembro bem como é o nome, digamos, mas foi quem cantou a Open 1, que cantou a Open 6. Já aconteceu com o Empire, que cantou uma ending e cantou a Open nova. Então a gente vê que Black Clover, digamos, a obra como um todo, ele tem muita consideração por quem já cantou os temas passados. E isso é algo que eu admiro e gosto, porque são poucas as obras que, digamos, têm cantores fixos, mas que dão uma chance deles cantarem temas novos. E isso eu acho bem bacana. Por isso, a qualidade continua, não é mesmo? Mas, então, sobre a ending nova, eu não vou lembrar o nome do grupo, peço desculpas, talvez eu coloque daí na tela. Mas eu acho que são ótimos temas. A gente nota, digamos que a Sekran, que é a personagem misteriosa, a personagem nova, a gente vê que ela tem uma forte ligação com os Touros Negros, a gente vê que ela tem uma forte ligação com a Asta.
Então, acredito que ela tem uma forte ligação, uma relação com a Nero, não é mesmo? Então, eu acho que eu tô dando um pouquinho já de spoiler, mas espero que você consiga interpretar aí as coisas, porque seria a Nero e essa personagem misteriosa a mesma coisa? Seria, digamos que, uma só? Bom, a gente vai descobrir no próximo episódio. Só estou falando uma possibilidade, não quer dizer que isso é spoiler não. É só você interpretar. Eu estou usando do artifício da interpretação, porque desde o começo do arco, quando eu falei presta atenção na Nero, se você notar agora, a Open teve um foco na Nero enorme. Se você notar, a Ending e a Open teve um foco nessa personagem. Se você notar a cena que a Nero vai até o Fígaro do episódio e fala, me leve até os sócios do demônio. Se você notar a imagem de quem está lá no território, que é, digamos que a estátua, o corpo do primeiro Rei Mago. E se você notar na Open quem está perto do primeiro Rei Mago, essa personagem nova, acredito que dá pra deduzir, dá pra falar, né, que a Pássaro e a personagem misteriosa são uma só. Então seria ela Nero? Para todo caso, basta você querer acreditar na minha interpretação ou não. Mas então, é isso a parte mais relevante, é isso que você tem que interpretar da Open e da Ending. Eu acho que a Ending ficou muito bonita, ficou naquele clima bem leve, digamos que de amizade, de companheiros, digamos, dela sendo aceita. E isso é muito importante para essa personagem nova, a Secre. E eu acho que é bem legal por conta do quê? Porque a imagem promocional, eu chamo assim, mas a imagem que apareceu, digamos que na Ending, é a imagem, digamos que, do próximo arco que tá por vir. E isso é bacana, por quê? Porque o próximo arco vai ser fantástico, é isso que eu posso falar. Se você quiser ter informações, vê o vídeo que teve do Black Clover do mangá, que tá bem atual até o vídeo. Eu falei dos capítulos mais recentes, o que eu venho achando, que já teve time skip. E eu acho que ter mostrado o reino de Hurt foi fantástico. É isso que você vai ficar, tipo, impactado, porque a imagem dos personagens que apareceram, alguns são do reino de Hurt. Então é isso que você tem que saber. Porque sim, Black Clover logo vai apresentar Asta em outros reinos. Mas se você quiser ter informações, como eu disse, vê o vídeo no mangá ou espera quando o anime adaptar pra ver daí a minha opinião sobre isso. Mas então, tendo falado sobre ainda praticamente tudo, sobre a abertura, eu acho que o que eu vou falar na abertura é tudo que eu vou falar ao longo do vídeo. Você vai ver a aliança dos humanos com elfos, você vai ver o sentimento do Paturi de culpa, mas você vê ele se resolvendo. Você vai ver, digamos que na imagem que mostrou Urihito, né, digamos que com o corpo, com o primeiro Rei Mago, possivelmente numa batalha contra o demônio. Então, acredito que é isso que a Open mostrou. Eu não acho que essa abertura vai ficar por muito tempo, ela só vai ficar até o final do arco. Já Ending, eu posso achar que vai ficar por conta da imagem que eles já apresentaram. Então, a Ending eu posso dizer que vai ficar uns 30 episódios, mas a abertura eu acho que só 15. Se não tiver episódio especial, se não tiver filler, for adaptação fiel, eu acho que não dou 10 ou 15 episódios mesmo. Já acaba o final desse arco, eles já apresentam tudo que ele quer apresentar. Então em 15 episódios, eu acho que eles já acabam esse arco, minha opinião. Para todo caso, tendo falado, acredito que sobre tudo que eu queria da Open, se eu esqueci de algo, eu devo ressaltar aí ao longo do vídeo. Vamos então falar finalmente sobre o episódio, o que eu achei, como foi, o que eu gostei, porque Asta consegue acordar Paturi. Começando a falar sobre o episódio, vamos ressaltar logo o desfecho do Paturi versão Dark Elfo. Por quê? Então, a gente vê que o Asta e o Yuno, eles conseguem refletir o primeiro ataque mortal, eles se dão bem, eles têm sucesso, só que acontece que esse só foi apenas um ataque. E a gente sabe que o Yuno, ele tem mana em abundância, afinal ele está na fusão com o Elfo, ele tem espírito de vento, então pra ele tá bem de boa. Só que pro Asta não, o Asta já usou a Black Form centenas de vezes, ele já foi curado, mas já tá esgotado. Então pro Asta, digamos que continuar dessa forma vai ser muito prejudicial e ele não consegue mais manter o controle. Então acontece que a gente vê que ele já volta pro estado humano mesmo, ele não consegue ficar nessa forma e ele provavelmente iria se esborrachar no chão se o Yuno não criasse o vórtice de vento deixando ele da mesma altura. Então é um ponto que deve ser ressaltado porque a Black Form, tipo, o Asta tá usando o máximo que ela pode, só que acontece que o tempo vai diminuindo cada vez mais do primeiro momento que ele já se transformou, porque isso tá acabando, digamos que, com a resistência dele. Então é algo que deve ser ressaltado mais uma vez, porque cada vez que ele usa, a gente tem que prestar atenção nisso. Mas, então, tendo falado, digamos que, dessa parte, a gente vê que praticamente seria impossível uma batalha contra o Birrito sem a Black Form. Afinal, se já era difícil pro Yuno sozinho, já estava complicado junto do Asta, imagine de volta ele ter que fazer uma batalha sozinho, ainda tendo que cuidar do Asta e da Mimosa, não é mesmo? Então vemos que nesse momento chega, digamos que o salvador da pátria, um novo rival do Asta e do Yuno. Nozero Misama, o querido irmão da Noari, chega já acabando com o Paturi, por conta que a gente vê que ele utiliza-se da mega magia apelona de Mercúrio. E acredito que só para ser bem breve e rápido, só vamos ressaltar o que já era algo óbvio, a magia de Mercúrio é invencível.
Black Clover apresentou nesse episódio como é importante o trabalho em equipe dos Cavaleiros Mágicos, por conta de que, como são atributos mágicos utilizados, cada cavaleiro tem uma vantagem em alguns combates contra outro. Por isso que os Cavaleiros Mágicos sempre estão em grupo reunidos, por conta de que eles sempre terão uma vantagem para suprir suas fraquezas. Como, por exemplo, aquela coisa básica, tipo água contra fogo, raio contra água, deve ser tipo isso. E acontece que nesse momento, vemos que a magia de Mercúrio não tem essa história. Ela é um time completo. É diferente, digamos, que da formação, por exemplo, deixa eu pensar, Yuno, Noir e o Fuegorion, por exemplo. Tipo, ninguém vai precisar suprir a ajuda um do outro. A gente vai ver que a magia de Mercúrio faz esse trabalho inteiro sozinha. Ela não tem fraquezas, praticamente. Digamos que ela se dá bem contra todos os atributos. Ela possui ainda uma vantagem sobre alguns em específico, como foi mostrado. Então acontece que, tipo, se o dono dessa magia, o usuário, tem uma ótima experiência, se ele tem um ótimo controle, se ele treinou bem, ele é invencível. E foi esse o caso do Nozero. Por conta de que vemos que, como Capitão Mágico, obviamente, ele é poderoso. Ainda mais da linha da nobreza que ele veio. Ele é o irmão mais velho da Noera. A gente sabe que ele é o Capitão Mágico. Então, a gente viu que ele acabou com o Dark Elf. Afinal, o Paturi, ele utilizava-se da magia de luz, que tem desvantagem contra a magia de Mercúrio. Então, cada espada, cada golpe, digamos que mesmo em desvantagem, o Paturi até conseguia sair da situação. Mas quando a gente vê que o Nozero, ele cria, digamos que aquela gaiola mágica, que era uma gaiola que ele planejava ter usado no combate da Noire, mas acontece que ele não tinha o controle para executar essa magia, agora ele consegue, porque ele não está com sua mana descontrolada. Então, nesse momento que ele criou aquela gaiola mágica, colocando, digamos, que o Paturi dentro dela, foi incrível, porque cada ataque, cada flash, cada espada era refletida para o Paturi novamente. Então, ele praticamente perdeu. O Nozero foi invencível. A magia de Mercúrio é muito apelona, porque a gente vê que ela pode fortalecer seu corpo, se você tem uma ótima experiência. Você pode, de certa maneira, estancar, digamos, que alguns ferimentos graves. E ainda é uma magia que você pode utilizar como ataque, como defesa. Então, é invencível. Eu só quero mais informações sobre a magia de Mercúrio, porque a gente já teve quando foi o episódio da Noire, a gente teve nesse episódio, então, sério, eu tô muito louco quando no mangá apresentarem um pouco mais do Nozero, por conta de que agora não vai ter muito foco nele, mas, como foi mostrado, ele é invencível no momento atual. Embora nós vemos que, ainda por mais que seja imbatível, praticamente não tenha fraquezas, ele tem menos afinidade com magia de fogo, por exemplo, quando ele fala que por mais que ele não tenha afinidade com o Fuegorion, ele vai dar o máximo dele. Ou seja, a magia de fogo pode ter uma vantagem talvez contra a magia de Mercúrio, mas daí depende da experiência do usuário, como o Fuegorion, que é um capitão mágico também. Mas devemos lembrar disso, a magia de Mercúrio é praticamente invencível. Você só derrota ela se for com anti-magia provavelmente, ou com a magia de fogo que foi apresentada e a experiência do usuário, ou se você é um Yuno da vida, ou se você tem o protagonismo da vida, tipo a Noire da Valkyrie Farm. Daí talvez seja outra história, mas daí, como eu disse, depende do usuário. Mas então, tendo falado, a gente vê que o Paturi, ele seria morto, exterminado, o Nozero não queria saber, e no momento que ele iria acabar com o Elfo, com o líder do Byakuya, a gente já vê que surge uma cena bem engraçada, porque o Asta e o Yuno não permitem isso. Eles falam, Calma, como assim você quer matar ele? Pera, calma, vamos conversar. E acontece que o Yuno fala, eu sinto a presença do corpo do Vegushi, digamos que nele, ou é melhor dizendo no Vejushi, eu não lembro bem a pronúncia do nome do Capitão do Alvorecer Dourado, então vamos de William, que é o primeiro nome. E acontece que sentindo a primeira presença, né, no corpo do elfo, graças à fusão de elfo que o Yuno também tem, a gente vê que o Nozero ainda dá uma chance, porque sabe que o Asta pode cuidar disso, segundo o Yuno. Então vemos que nesse momento surge, né, a cena que eu acredito que foi a mais relevante, que foi a cena do protagonismo do Asta acordando Paturi. Mas então, falando sobre o despertar de Paturi graças a Asta, foi uma cena bem legal, por conta de que a gente viu que a antimagia se manifestou de uma forma muito enorme dessa vez. A gente viu que só posicionando a Ken lá na direção do peito do Paturi, a gente vê que é criada uma esfera de antimagia e o Asta é engolido por ela. E foi interessante porque nesse momento o Asta entra na mente, nas memórias de Paturi. E assim ele descobre desde o momento, né, que ele viveu com os elfos, o extermínio, todos os momentos tristes e alegres. Ele também vê desde o momento que ele está com o objetivo do líder do Byakuya de exterminar os humanos. E acontece que assim ele descobre sobre a morte do Rei Mago, e isso foi algo que tipo abalou muito, deixou o Asta em choque. Afinal, digamos que são vários sentimentos. No momento, ele nem podia pensar sobre o Rei Mago muito, porque ele estava tendo todos os sentimentos fluindo dentro do corpo dele, graças à antimagia. E assim ele sentiu a dor, digamos que os gritos, o desespero dos elfos. E foi bem interessante, porque a gente sabe que o Asta, desde o começo, ele não quer exterminar, ele quer se entender com os elfos. Só que acontece que ele não concorda com as atitudes dos mesmos. Então a gente vê que o Asta, ele sente isso muito. Então, acontece que ele chega até o território, né, depois de ter passado por maus bocados, ele
ele consegue chegar até o Patori e ele começa a conversar com o mesmo. A cena do Asta com o Patori foi muito especial, por conta do quê? O Asta teve todo o sentimento, o Asta diz, como você odeia e não consegue perdoar os humanos, eu nunca vou te perdoar. Você matou o Rei Mago, a pessoa que nós admiramos, a pessoa que nós desejamos nos tornar, a pessoa que é amada, admirada e respeitada por todos, não importa a raça, classe, social. Então, nesse momento que o Asta fala tudo isso, ele fala o sentimento, ele mostra, digamos que a tristeza, o ressentimento dele, e foi muito emocionante, muito especial essa cena do protagonista, porque a gente vê que no final, tanto elfos como humanos, eles se alinham. Isso é algo especial, eles não deixam mais sentimentos como ódio, raiva, vingança, ressentimentos infligir, eles decidem se unir para acabar, digamos que com um mal maior, e isso foi interessante. E acontece que o Asta, ele consegue fazer com que o Patori acorde para isso, porque a gente viu que ele diz, por mais que seja mais fácil cair no desespero, você desistir, ficar na escuridão, por mais que você tenha errado, você que tomou as decisões até agora, você que fez tudo isso, você não pode desistir só porque você foi manipulado até esse momento. Se você quer tomar uma decisão, haja agora, se levante, não desista. Por mais que o desespero, por mais que desistir seja mais fácil, nós não devemos cair, devemos continuar de pé. E nesse momento, a gente vê que o Asta só fala, acabe com aquele demônio, agora é essa decisão que você deve fazer. E a gente vê que foi muito especial porque as palavras do Asta chegaram a relembrar, digamos que, o primeiro encontro, né, que os elfos tiveram lá com o Rei Mago, primeiro. E nesse momento, a gente vê que, basicamente, tipo, o Patori, ele acorda, ele desperta, ele volta, digamos que, a ser o elfo que ele sempre foi, digamos que o Patori de luz, a versão Dark, some, desaparece. Então, o controle que aquele Akuma tinha sobre ele desaparece e é exterminado, assim. E foi interessante porque a gente vê que o mesmo acorda e pede o apoio dos cavaleiros, dos humanos, para ajudar a deter aquele Akuma. E o Asta já aceita. Então foi muito especial, foi muito legal isso. Foram as palavras do Asta infligindo o Kokoro do Patori. Foi algo que é muito protagonismo, mas é algo que sempre emociona, é algo inspirador. Digamos que a frase, você pode tomar reflexão para a sua vida, dependendo da condição que foi apresentada. Eu acredito que pode muito nos inspirar as falas que o Asta apresentou para o Patori. E acontece que a gente vê que o Patori só diz, você é um humano tolo, você é o mais tolo que eu conheço, mas eu preciso do seu apoio. Então a gente vê que praticamente a parte deles acaba assim por se dizer, acredito que eu apresentei tudo que eu queria. Foi legal ver, digamos que o discurso do Asta, o protagonismo inspirado pelo Naruto. A gente vê que o elfo agora se alia com os humanos. E pra concluir, eu só devo dizer uma cena que eu não iria dizer, que é a cena do Raya sendo curado, digamos que pela garota lá, pela Mimosa. Foi legal essa cena porque a Mimosa diz, não importa sua classe, não importa sua raça, se eu vejo alguém à beira da morte, não há motivo para não ajudar. E nesse momento foi legal porque a Mimosa sabe tudo que eles fizeram e ela ainda assim utiliza sua magia de cura. E eu acho que foi interessante porque o Raya, ele finalmente compreende mais, né? Ele diz que ele odeia os humanos por serem sempre assim, nesse tipo de momento. E acontece que ele diz que ele se sente culpado também, porque se ele tivesse falado a verdade, talvez nada teria acontecido nesse momento, se ele tivesse descoberto tudo. Então, basicamente, eu acho que foi legal, a gente vai ver mais do Raya possivelmente, ou não, a gente não sabe se ele vai estar em condições para a batalha, mas a gente viu que vai ser Yuno, Nozero, Asta e Patori junto, rumo a enfrentar o Akuma. Mas para isso, vemos que o mesmo já está em uma batalha, afinal ele se deparou com o líder dos elfos, ele se deparou com o Rihito. Concluindo já o vídeo sobre esse episódio de número 116, devemos ressaltar a cena final que foi Yami, Chart, Elfa e Rihito contra o Akuma. Foi bem relevante porque basicamente o Akuma, o demônio lá, já estava falando Finalmente minha liberdade está naquela porta frente. Agora eu sairei desse palácio e irei dominar o mundo. E o Rihito já chega falando, amigão, você vai voltar pra onde você nunca devia ter saído. Daqui você não sai, você vai voltar pra debaixo da cova do submundo se duvidar, porque eu vou exterminar você dessa vez. E acontece que a gente vê que o Rihito, ele fala com aquela frase tipo mega Rihito estilizada dele, porque ele fala, eu não irei deixar você ir, porque ele ainda não está, digamos que com a alma dele por completo, ele não está bem estável. Então acontece que tipo, ele só aponta a espada e começa a lutar contra o Akuma. E foi algo relevante, por quê? Porque como foi apresentado no episódio passado, que foi o Akuma que cuidou do feitiço da reencarnação e não o Rihito, então o feitiço que o Rihito usou é um outro feitiço proibido que abalou um pouco o corpo dele. E pelo que vemos, quando o Akuma fala após ter gerado aquele demônio gigante, você ainda consegue se manter muito bem, não é mesmo? Você está bem estável, sua alma está até por completo, você logo logo vai se reconstruir. E foi legal porque a gente viu, então o feitiço que ele fez proibido é um feitiço de invocação de um demônio. Mas qual será esse demônio que foi apresentado? Será que a gente já conhece? Para todo caso, está aí o ponto ressaltado.
Então, a gente vê que o Urihito, ele começa a batalha, a gente vê que o Akuma utiliza-se só de palavras, se invoca as magias. A gente vê que quando o Urihito praticamente iria perder, digamos que o combate, a Charlotte Elfa já chega, ela ajuda e o Yami também já chega na mesma direção praticamente e fala: oi, Akuma, eles realmente existem? E acontece que foi bacana essa cena porque, tipo, ele já fala: que coisa mais sem cor. E, tipo, eu ri pra caramba com a fala do Yami. Foi muito da hora essa fala dele. Eu amo o Yami, é um dos melhores personagens. Porque ele já fala: você acha que eu vou atrapalhar? Vou querer lutar contra vocês agora? A gente sabe quem é o verdadeiro vilão. É só olhar, é óbvio, está à nossa frente. Então, tipo, já foi formada a aliança bem de boa, tipo, de quem já tava se matando entre humano e elfo. Foi bacana isso, porque a gente vê que o Yami, ele utiliza-se de uma mega combinação, digamos, com a Charlotte Elfa, como se fosse a Charlotte humana. E, tipo, eles conseguem dar conta, tipo, eles estão indo muito bem na luta contra o Akuma, eles ainda têm o Urihito. Então, tipo, tá épica essa parte. E acontece que o episódio praticamente acaba assim, porque depois é só a imagem da Nero, tipo, acordando o desgraçado do filho que tava sonhando com garotas, falando: me leve até os ossos do Akuma. Então, foi mais isso o episódio, acredito que eu ressaltei o que eu queria. Provavelmente a gente ainda vai ver, né, o Asta e companhia chegando para dar suporte pro Yami, mas o primeiro combate ali é Charlotte, Yami e Urihito versus o Akuma e está bem até equilibrado. Mas, por todo caso, praticamente já falei dessa cena que eu queria ressaltar com vocês. Sem dúvida, esse episódio de número 116, esse episódio fantástico, me apaixonei mais ainda por Black Clover, mais do que eu já sou apaixonado. Eu diria que foi uma adaptação esperada, o próximo episódio vai ser tão épico quanto esse. Eu ressalto mais uma vez apenas o fato de que, tipo, como posso dizer, no Zero é invencível. Magia de Mercúrio é muito apelona, tipo, é uma das melhores magias de Black Clover. Posso dizer que não é à toa que é um Cavaleiro Mágico, ele tá no mesmo nível do Fuegoleon, tá no mesmo nível do Yami, mas a gente viu que todos os Cavaleiros Mágicos são extremamente apelões, isso é um fato inegável. E acredito que, para ressaltar, o Asta utilizando a Mahou no Kotoba foi incrível, porque se tem uma magia que o Asta sabe usar é essa, a magia das palavras. Ele conseguiu convencer seu inimigo mortal a virar um aliado. Querendo ou não, o nosso protagonista sabe usar dessa magia, desse feitiço muito bem. Pra todo caso, concluindo, a cena que deu hype, a cena que todo mundo tá provavelmente comentando, digamos que só viu o anime, a cena de quem já conseguiu interpretar o que aconteceu com o episódio, tipo, caraca, a Nero falou, moleque, como é que isso aconteceu? O gado do Fígaro ouviu a Nero falando, ele vai achar que isso é uma loucura da cabeça dele, é tipo isso. Mas acontece que é mais isso, acho que foi uma cena legal, tipo, digamos que sobre o que eu posso falar dessa cena. A Seiyu, gostei da voz da Seiyu, é muito boa, eu quero ver mais quando tiver numa outra forma, porque daí vai ser interessante de ver mesmo a voz que a Seiyu vai fazer, digamos que sentenças, palavras, digamos que falando com os demais personagens. Mas para todo caso, praticamente era isso. Então, a pergunta clássica, Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? Para o próximo episódio de Black Clover, meu querido e minha querida Kohai, praticamente a gente já sabe, vai ser o Fígaro e a Nero, digamos que indo lá nos ossos do demônio, e a gente já vê que provavelmente a personagem nova, que praticamente já vou falar agora quem é, a nossa querida Nero, indo até o primeiro Rei Mago junto, provavelmente ao Palácio das Sombras, com o Fígaro indo quase carregado praticamente junto. Mas vai ser legal porque a gente vai ver a verdadeira forma dela, a gente vai ver a volta de alguém muito esperado e a gente vai ver, digamos que essa grande batalha contra o Akuma finalmente está indo para os momentos finais do arco grande clímax. E é isso, é hype porque o próximo arco vai ser tão bom quanto esse. E aqui estamos nós para conversar, né, sobre Black Clover nas nossas queridas terças-feiras. Mas para todo caso, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata, né?